Nós vamos tratar agora de outro assunto, uma temática bastante importante, porque na última sexta-feira o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para fixar prazo ao Congresso para aprovar a lei que atualiza a quantidade de deputados por estado com base na população de cada unidade da federação. A revisão será válida para as eleições de 2026, com mandatos iniciados em 2027. Com isso, o Piauí pode perder 2 deputados federais e 6 deputados estaduais. Para melhor entender o que está envolvido nesse caso, quais as consequências jurídicas e políticas dessa decisão do STF, nós vamos conversar agora com o Dr. Walisson Soares, advogado especialista em direito eleitoral. Dr. Walisson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, primeiro, doutor, houve a atualização do censo demográfico e o censo ele é parâmetro, né, para repasses, ele é parâmetro para desenvolvimento de políticas e acaba interferindo também na composição das casas legislativas, né, que são compostas por cargos proporcionais. Sim. Então, nesse sentido, basicamente, o município e o estado que teve redução da população vai perder representante, é para ser uma relação direta. Pela lógica da Lei Complementar 78 de 93, essa seria a lógica, tá? De forma que a decisão da Corte Suprema, ela não é uma decisão que obrigatoriamente o Congresso vai ter esse entendimento. Por quê? O que ocorre? Em 2014, salvo engano, 2017, o governador do estado do Pará ingressou com uma ação questionando isso. Olha, o Pará tem menos representantes e a população cresceu. Então, nós estamos tendo uma perda de parlamentares federais e, consequentemente, uma perda dos deputados estaduais também. Porque a cada um parlamentar federal corresponde a 3 deputados estaduais nos seus respectivos estados. Ocorre que somente agora, passado aí toda essa quantidade de tempo, o STF formou essa maioria, eu acredito que deve manter a maioria, e o que é que o STF decidiu? Olha, a Constituição determina que a cada ano anterior aos anos das eleições gerais, é claro, o Congresso deverá editar a lei complementar, e essa lei complementar ela deve ser de acordo com o censo. O fato é que não foi ajustado isso desde 93 para cá, e agora o STF diz, olha, Congresso, faça esse ajuste, edite essa lei até o dia 25 de junho de 2025, ou seja, um ano antes da deflagração do processo eleitoral, das eleições gerais, e faça isso baseado no censo de 2022, e se você não fizer, está autorizado o TSE a fazer por você. Então, já é complicado essa gerência do STF, ponto. Mas a segunda coisa que tem que ficar muito claro é que quem diz a quantidade de deputados federais que o Estado, aliás, que o Brasil tem, que a Câmara Federal tem, é o Congresso. O Congresso disse na última lei, olha, são 513 deputados federais. Se o Congresso quiser editar uma lei aí antes, nesse prazo que o STF disse, e elevar para 600, por exemplo, ele pode. Mesmo supondo que a população diminuiu de alguns estados? Mesmo supondo. Ele pode. Essa alteração da fixação da quantidade de deputados federais, ela é privativa, exclusiva do Congresso. O Congresso ele pode aumentar ou pode diminuir. O que é que diz? É que a distribuição das vagas deverão ocorrer entre os estados de forma proporcional ao censo demográfico, fixando o quê? 8 no mínimo e 70 no máximo no estado maior, tá certo? E 4 nos territórios. Hoje nós temos mais ou menos, doutor, um deputado federal para cada 300 mil habitantes. Sim. Se o Congresso entender que pode ficar para cada 350 mil, 400 mil habitantes, ele pode modificar a legislação assim. Veja só, aliás, ele pode. Por que ele pode modificar? Tem que ficar muito claro que o Congresso é que tem essa prerrogativa, tá certo? Ele cria os critérios, a relação direta, quem delegou
quem delegou os deputados federais para fazer a legislação foi o povo. Então, o Congresso ele tem essa autoridade, essa competência para fazer. O que é que eu entendo? Teve alguns estados grandes, como o Rio de Janeiro, que, se isso se concretizar da forma como nós estamos pensando, que se concretizaria, o Rio de Janeiro perderia 4 deputados. O Piauí perderia 2 deputados federais. Quando você perde deputados, você perde emenda de orçamento, perfeito, emenda de bancada, você perde recursos para o seu estado. Nenhum estado vai querer perder esse recurso. Então, acredito que deverá haver uma articulação no Congresso para isso. Se fosse apenas os pequenos estados, esse poder de fogo seria menor, né? Mas como tem outros estados grandes, o Rio Grande do Sul, por exemplo, também, onde as bancadas são fortes, isso não deverá seguir nesse entendimento que o STF trouxe. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, além desse critério do censo, se o Congresso quiser dizer assim, olha, tudo bem, nós vamos manter na lei os 513 deputados, nós vamos manter o critério do censo e vamos manter também mais outro critério. IDH, por exemplo, os municípios pequenos não perderem, entendeu? Certo. Então, essa decisão, a única, vamos dizer assim, a única coisa positiva de concreto que tem nela é que o Congresso deverá legislar sobre essa matéria. Caso não legisle, o TSE o fará. E eu acredito que, como ela tem uma repercussão direta nos estados, né, tanto na Câmara Federal como nas assembleias, eu acredito que o Congresso deverá resolver essa questão de forma que não tenha uma perda para os deputados federais desses estados que estão na iminência, segundo essa decisão, que ainda não acabou de ser está em discussão, votada. Né? Ela está sendo votada porque ela está sendo votada no plenário virtual, ela não está sendo presencial. Então, cada ministro vai colocando o voto no sistema e aí já vai contabilizando. Até agora nós temos 9. Eu não acredito que nenhum ministro refluirá da sua decisão. Acredito que deverá manter, mas necessariamente não será esse o resultado, como foi proposto, dito pelo DIAP, se o Congresso resolver enfrentar esse tema. Poderá ter, diante dessa decisão, outros resultados que não esses que foram computados, né, da perda de 2 deputados do Piauí, de 4 do Rio de Janeiro. É possível fazer o arranjo político. Né? É importante que a gente tenha mania de dizer assim, que o direito é filho da política. Então, o direito, a política que faz o direito, a política que faz as leis, perfeito, enfim. Então, essa repercussão que houve, que está havendo, da perda, ela é importante para a discussão, mas isso não é algo sacramentado. Isso pode gerar questionamentos ou impactos para as eleições municipais, considerando que as câmaras municipais também representam proporcionalmente a população? Ela representa, mas ela não terá essa repercussão porque ela não traz esse objeto da queda de deputados federais, dos estaduais, ela não repercute diretamente nas câmaras federais, não. Nós temos uma regra específica para o número também de... Seria uma outra legislação. Seria uma outra legislação em relação a isso. De forma que esse formato que a gente configurou no primeiro momento, se ele se concretizar, a gente, obviamente, teria uma perda, né, no estado do Piauí, porque a gente passaria a ter a fixação mínima, que são 8 vereadores, em que deputados federais, não? Deputados federais, né, no caso. Porque a lei, como eu disse, complementar anterior, ela traz essa fixação, no mínimo 8, no máximo 70. Tá? Ou seja, a população que tiver o menor seria 8, a maior teria aí 70 deputados federais. Então, é importante a gente trazer esse debate para que os políticos, tanto a nível federal como também estadual, possam estar se organizando para que o Congresso ele assuma de fato essa dianteira na legislação dessa lei complementar, que, de certa forma, já há algum tempo, né, 93 para cá, já é um espaço de tempo bastante considerado. Está bastante protelado. Já protelou bastante, né? Porque não havia nenhum questionamento de fato até então. O questionamento que estava lá estava dormindo, vamos dizer assim, lá
na Corte Suprema e o Congresso o STF resolveu pautar. Existiram casos de bancadas mantidas por liminar, o tamanho da bancada mantida por liminar, ou seja, por um tempo, e agora isso tem que ser rediscutido? Isso, nós já tivemos casos já semelhantes a esses, por exemplo, em assembleias, nós já tivemos casos nesse sentido, em que teve-se que ir até o judiciário para garantir que aquela bancada, para aquele número de deputados permanecesse. Então, assim, no Congresso é até que é um tema novo, porque traz essa decisão do STF que o Congresso ele não vai mais acredito que não vai mais questionar isso. O que ele vai fazer é um arranjo para poder manter os 513 deputados federais, acredito que deverá manter, mas equacionar isso de forma que não tenha prejuízo para esses estados que estão na iminência de ter uma perda. Doutor, eu gostaria de uma opinião sua, considerando o seguinte: nós tivemos mudanças recentes na legislação eleitoral, envolvendo inclusive as eleições proporcionais, e agora nós temos essa possibilidade de redução de cadeiras para alguns estados. Está ficando mais difícil, mais rigoroso para quem pretende se candidatar a esses cargos eletivos, né, de deputado estadual, federal, especialmente? Eu não diria rigoroso, mas eu diria que veja só, a nossa legislação eleitoral, ela tem, a cada dia que passa, ela tem tentado, que a gente observa, afastar o debate eleitoral do eleitor. Nós temos países no mundo que você debate política o ano inteiro, né? O ano inteiro. Isso é parte da democracia, tá? E, por exemplo, nós temos as eleições que eram 90 dias, passaram a 45 dias. Então, quando você pega quem já é deputado, ele está todo dia na mídia, se quiser, né? Quem não para ele se tornar conhecido em 45 dias, é um espaço de tempo muito pequeno. O que eu considero é que fica mais difícil de pessoas novas entrarem na política. Aí sim, a não ser que tenha o poder aquisitivo bem elevado. Mas fica complicado de nós termos novas lideranças, de ter uma alternância maior de poder no parlamento, porque a gente tem uma legislação que ela faz com que a gente fale menos de política. Isso não deve acontecer. Quer dizer, 90 dias é um prazo razoável para que você possa conhecer, ter propaganda, saber as propostas do eleitor. Hoje não. Hoje você pode fazer alguns eventos, mas não pode dizer que é candidato. Pode fazer tudo. Né? É a pré-campanha. Quer dizer, nós temos coisas absurdas no processo eleitoral. Todo mundo sabe que você é candidato, você não pode dizer que é candidato. Não, eu sou candidato. Não pode. Porque a legislação eleitoral diz que não pode. Né? Mas você pode fazer lá uma palestra, pode falar de plano de proposta, mas não pode dizer candidato, mesmo sabendo que... Então, assim, tem umas questões na lei eleitoral que ela não ajuda. Ela não ajuda. Então, é preciso a gente ter uma reforma de fato na eleitoral. Né? Por exemplo, o financiamento público de campanha, ele é interessante, mas o não financiamento privado, isso para a gente é um absurdo, porque isso estimula o Caixa 2. O Caixa 2 nunca vai acabar de existir. Mas quando o financiamento privado era permitido pela legislação, numa modalidade mais ampla, existiam casos também assim curiosos, da mesma empresa apoiar dois candidatos antagônicos, ou de recuperar em cima dos mandatos apoiados um valor muito maior do que o que ela investiu. Existia uma espécie de comércio também envolvendo isso. Por esse lado não seria positivo? Pronto. Aí a gente teria que disciplinar essa questão. Por exemplo, recursos públicos era para estar sendo investido em outras questões. Tá? Aí você toca numa questão importante, quer dizer, mas empresas, por exemplo, a JBL, né, apoiava o presidente de um lado e forças antagônicas de outro. Tá? É importante a gente disciplinar essas questões, mas a gente não pode mascarar o que, de fato, não é possível deixar de acontecer. Os financiamentos de campanha na área privada, eles continuam existindo. Agora, pior, que é de forma clandestina, de forma ilícita, tá? Com o Caixa 2. E quem é que ganha eleição? A maioria é quem tem o poder aquisitivo grande.
que está atrelado a determinada empresa, enfim. Tem uma Então, capacidade de ação maior. Maior, né? Quer dizer, dificilmente você vê alguém vindo lá das bases, dos movimentos populares, galgar. Então, de 20 se tira talvez um. É exceção à regra. É exceção à regra. Por que é exceção à regra? Porque, de fato, nós não tivemos ainda uma reforma eleitoral que possa clarear e possa fazer com que reflita em todas as camadas sociais da nossa sociedade. Certo. Isso é um ponto que, com certeza, dificulta essa mobilidade, né, e alternância de poder por pessoas de diversas camadas sociais. Nós estamos conversando sobre representação proporcional e, naturalmente, entra a questão dos partidos. A legislação também avançou, não sei se eu posso usar esse termo, pode ser que seja relativizado, né? Mas foi modificada no sentido de reduzir partido. Sim. Reduzir a quantidade de siglas. Claro. E os efeitos já estão aparecendo. Nessa atual legislatura no Congresso já tem menos do que a anterior e a próxima é para ter menos ainda. Isso, na sua opinião, na sua avaliação, era necessário realmente ou prejudica, né, essa capacidade de representação ideológica das correntes políticas? Eu acho que as federações é uma experiência nova, porque ela traz isso que você colocou, da gente diminuir essa negociata de partido. O partido ele só é o partido para poder obter cargo, obter, né, uma sigla de aluguel, enfim, para você ter tempo de televisão, tempo de rádio. E isso era costumeiro no processo eleitoral. As federações, ela inibe isso, né? Ela tem seus pontos positivos em relação a isso. Em outros países, as federações existem. É claro que o modelo brasileiro é um modelo peculiar, é próprio. Sempre o modelo que é adotado não vai ser o modelo ipsiliter daquele estado que a gente copiou, vamos dizer assim, é um modelo copiado. Mas ele reduz isso, ele é para contribuir com o governo. Também, né? O governo ele tinha que sentar com vários grupos partidários para poder governar. Mais de 30. Mais de 30, para fazer o que a gente chama de base governista para poder governar. E o governo ele tem que ter a base, ele tem que ter a maioria para poder estar avançando no programa que ele se dispôs a fazer por aquele estado, né? O país. De forma que as federações, nós entendemos que ela deu essa, vamos dizer assim, enxugada na questão mais ideológica, né? A gente ainda está engateando para saber as consequências disso. O fato é que você tinha partidos que eram da esquerda e que se aliaram a partidos, por exemplo, não da direita, mas do centro. Então, a partir daí, você vai ter uma fusão, né, de ideias e vamos ter uma outra coisa. Né? Se você une partidos que não eram totalmente semelhantes, a partir dessa junção, vai dar alguma coisa. Vai dar alguma coisa, né? Vai dar alguma coisa. Então, ainda uma consequências que a gente ainda está vendo como vai se deparar. Nós vamos ter agora as eleições municipais e que deverão obedecer a essa federação. Então, nós temos partidos lá no município que fizeram essa aliança lá em cima para presidente, mas que lá estão se engafinhando, né? Como a gente diz. Cada município com a sua particularidade local. Né? E aí vão ter que se adaptar. E aí cabe aí o diretório estadual, né, os nacionais, para resolver esse problema lá embaixo, né, lá nos municípios. Bom, doutor, e a respeito de avanços que ainda são necessários, que o senhor pontuaria que é preciso amadurecer nessa relação da legislação eleitoral para com o eleitor? O eleitor tem muita coisa que ele não compreende como acontece, né? Olha, a gente sempre nos grupos onde a gente discute, a gente tem dito uma coisa, que a cada eleição a gente se surpreende pela não, vamos dizer assim, pela não libertação, vamos dizer assim, do eleitor, tá? A cada dia as campanhas elas ficam mais caras, certo? Aqueles acordos que a gente condena, eles continuam muitas práticas acontecendo, né? E a gente entende que as políticas públicas que ocorreram no nosso país, elas atenderam a questão física, né? Por exemplo, a alimentação, a
acudiu ali a alimentação e tal. Mas o eleitorado ele não ganhou essa independência, esse discernimento político. Então o eleitor ele não vota no programa do partido, ele não vota na proposta lá do partido, ele continua votando na pessoa. É claro que não é um problema só brasileiro isso, né? Não é um caso brasileiro específico. Mas o nosso eleitorado ele é muito carente ainda de heróis, né? Ele acha que, por exemplo, o herói fulano é que tem que ser eleito para resolver o nosso problema, enquanto o que pode começar a resolver, a discutir de forma mais consolidada os nossos problemas são os programas, né? Para onde o país quer ir, né? Quais são os programas que nós temos para desenvolver o Estado. E aí é um conjunto de forças que pode fazer isso. Então, isso ainda é um gargalo muito forte na nossa política brasileira. Tá certo. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença, seus esclarecimentos, mais uma vez, que contribuindo com esses temas que vão surgindo. A política, de fato, é muito dinâmica, né? E a legislação vai tentando acompanhar e contemplar tudo isso que acontece no campo político. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Obrigado, sempre à disposição.